Muito bem, meus amigos. Então, gravação iniciada do livro Ajuda-te e o Céu te ajudará. O item de reflexão de hoje é o item número 52, que se chama Não valorizes. Não valorizes excessivamente sobre a terra. Dois pontos. A tua descendência consanguínea, o teu nível social, o cargo que eventualmente ocupas, o prestígio que demonstras, os bens que administras, a prerrogativa de tomar decisões importantes, o acatamento à tua palavra, a deferência aos teus títulos. Recorda-te de que, em te sobrevindo a desencarnação, tudo a que consagras excesso de valor pode vir a carecer de mais amplo sentido e dificultar-te a libertação do pensamento, tá? Então, é um chamamento para que a gente reflita sobre os pontos da nossa vida que a gente está dando maior destaque, tá? Aqui que a gente está se apegando mais ultimamente, né? Aos nossos títulos, ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos valores. Aqui que a gente está se apegando, o que a gente tem valorizado, tá bom? Sempre tomar muito cuidado porque a gente sabe que os nossos valores morais é o que nos é, permanecerá conosco para quando nós tivermos o regresso à pátria espiritual, tá bom? Esse conjunto de erros, de acertos, de valores, virtudes, de sentimentos mais nobres ou menos felizes também, porque a gente sabe que não leva só coisa boa, infelizmente ainda, né? Isso é o que de fato a gente leva, o que a gente carrega e o que vai contar para um novo planejamento reencarnatório que será feito em outras oportunidades, tá bom? Então, é isso, tá? Não valorizes é o título e que possamos refletir sobre os pontos da nossa vida que a gente tem dado maior destaque e, de repente, se não estamos nos esquecendo de alguma coisa nesse processo aí. Irmão Gilberto? Liçãozinha é um texto, né, um título curtinho, mas que nos faz refletir. Porém, é necessário a gente angariar na nossa memória o que nós temos feito de bom, né? O que a gente tem corrido atrás, né? Para quê? Para a gente valorizar o que realmente nós estamos fazendo, as coisas boas, os apreços aos nossos entes queridos, ajudar os nossos semelhantes. Porém, nós temos que valorizar também o que nós não estamos valorizar no sentido de que nós temos que prestar atenção no que nós não estamos valorizando, para que essas coisas que nós não estamos valorizando, nós começarmos a fazer isso. É uma, é uma coisa simples, mas que em alguns momentos é necessário a gente fazer, nós fazermos. Faz quanto tempo que cada um de vocês não senta no chão e para fazer uma análise, uma reflexão sua e também olhar no chão? As formigas passando, a beleza da grama, do matinho que está nascendo, da florzinha do matinho que está nascendo, as pequenas coisas. Faz quanto tempo? Será que a natureza não tem um algo para nos ensinar? Será que nós não temos condições de parar e prestar atenção nessa beleza? Na irradiação que essas flores, a natureza em si, tem para nos oferecer? E nós estamos valorizando essas pequenas coisas? Essas pequenas coisas também são as atitudes que nós temos feito na nossa vida. E faz a gente.
e buscar o que é melhor pra gente. Porque o nós irmos dar atenção naquelas pequenos detalhezinhos que nós não estamos fazendo é de suma importância para a nossa vida. E quanto menor o que nós não valorizamos, ele terá um peso contrário na nossa balança. E aí a gente vai ter que fazer muitas, 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 muitas coisas boas para tirar isso daí que a gente não deu importância. Importância numa atenção a uma pessoa que está precisando, que estava precisando de um ouvido para ouvir, de um sentimento de sentir o que aquela outra pessoa está precisando. Enfim, há várias coisas que nós poderíamos estar valorizando. E nós estamos? Vamos ver o que estamos falhando. Cada um de nós. E essa é a reflexão para essa noite. Leandro? Alguém gostaria de comentar um pouquinho, pessoal, sobre esse título de hoje? Sobre a questão da valorização das coisas, dos pensamentos, daquilo que a gente acredita que está certo, que não está, né? É muito importante isso, porque quando a gente para dar uma analisada, né, no que a gente tem dado muita atenção ou talvez não tanta atenção assim, é que a gente começa a perceber os pontos que a gente precisa estar checando, tá bom? Então não tem como ser diferente disso, a não ser fazer essas autoanálises, tá? É a famosa reforma íntima que se fala tanto dentro da doutrina espírita, tá bom? Reforma íntima é isso, é você pegar alguma coisa, é reforma mesmo, né? Você tá pegando alguma coisa que tá quebrada ou que precisa de uma atençãozinha ali, né? Tá com uma rachadura, tá com um, um vazamento, alguma coisa, e você vai reformar, né? Você vai transformar aquilo e deixar apto novamente para que esteja funcionando, tá? Intimamente é isso, é deixar as coisas funcionando dentro de nós de uma maneira mais adequada, mais digna, mais justa, mais cristã, tá? É essa que é a questão que a gente tem que trabalhar aí, tá bom? Ó, vocês veem que eu vou falando para ver se alguém fala e ninguém falou, né? Então, né? Vamos para a próxima etapa aqui então, meus amigos, dos nossos estudos, tá bom? O pessoal que tá chegando aí é o jeitão da madeira aqui nosso, tá? Fiquem à vontade, pode chamar, pode falar. Ah, Leandro, hoje aconteceu tal coisa no meu dia, eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, estamos aqui para isso, tá bom? Muito bem. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Compartilhar uma janela. Estudos. Chegou aí, pessoal? Pô, Muito bem. Turminha, estamos no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, tá? Estamos falando sobre as leis naturais e adentramos neste exato momento na lei de destruição, tá? Os tópicos que a gente vai falar a respeito dessa lei, né? Nós temos aqui a destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo, pena de morte, tá? Vamos lá. Questão 728, né? Turminha que está chegando agora, depois quando a gente disponibilizar o vídeo de hoje, né? Vai ser um link do YouTube, do nosso canalzinho que a gente criou, onde a gente vem postando os vídeos de todos os nossos encontros aí, tá? Então, se quiserem pegar um pouquinho do fio da meada que a gente vem conversando, ver como que está sendo a nossa metodologia de trabalho, etc., assistam também um pouquinho dos vídeos anteriores aí, que vai ser bem bacana, tá bom? Mas vamos lá. Questão 728. É lei da natureza a destruição?
Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho, porque essa lei ela carece de bastante entendimento, porque ela abrange uma gama de situações, de acontecimentos que nos remetem a muitos sentimentos é, complexos de ser analisados, tá? Principalmente quando a gente fala de destruição relacionada a conflitos, a guerras, a perdas, né? Então a gente vai ter que trabalhar bem aí esse capítulo aqui, tá certo? Então, aqui na resposta está dizendo que é preciso que haja a destruição, né, para um renascimento, uma regeneração, ou seja, é para que haja uma transformação, tá? 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição, esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição, ou seja, a perda da aparelhagem física que os seres possuem, tá? Esse invólucro, né, essa carcaça, é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante, né? Vamos destacar isso aqui. Isso aqui é uma coisa que pega muita gente ainda, né? Essa questão do corpo físico. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e que se elabora nas metamorfoses diversas por que passa, tá? E aqui uma explicação didática com base na pergunta e resposta, tá? Nós sempre aí temos trabalhado dessa maneira, né? De uns tempos para cá, a gente vem se utilizando de materiais de apoio para que a gente possa ter complemento ao estudo de cada pergunta e resposta e não somente fazer a leitura e já pular para a próxima, tá bom? A gente entende que é necessário uma profundidade maior em cada questão, até porque nós estamos em 2026, não estamos mais em 1857, quando foi lá codificada toda a doutrina lá, principalmente quando a gente fala de Livro dos Espíritos, ok? Então, a explicação didática. A destruição faz parte da lei natural, mas não como aniquilação definitiva. O que parece destruição é, na verdade, transformação e renovação. Na natureza, a morte e a decomposição permitem o surgimento de novas formas de vida. O instinto de destruição passa a manter o equilíbrio dos seres vivos. O corpo material desaparece, mas o espírito, né, o princípio inteligente, continua existindo e evoluindo. Na visão espírita, nada se perde, tudo se transforma para favorecer o progresso da vida, tá? Alguns exemplos práticos aqui, ó. Uma árvore morre e seus elementos retornam à natureza, né? Servindo aí de nutrientes para a terra, tá? Entre outras questões relacionadas à desintegração celular e tudo mais dos corpos, seja no reino animal, vegetal, tá bom? E até mesmo mineral, né? Onde os minérios aí acabam servindo de, entre aspas, né, uma proteína, uma vitamina para a terra, e assim as coisas vão acontecendo, vai se modificando, tá? Eu não sou expert nisso, não sou professor de física, química, geologia e nada do tipo. Nós somos somente amantes da espiritualidade, né? Bom, vamos lá. Animais servem de alimento para outros, mantendo o equilíbrio ecológico, né? Questão predatória, né, de cadeia alimentar e etc. Tá? O corpo físico morre, mas o espírito continua a sua jornada evolutiva.
a poda de uma planta permite um novo crescimento. Isso aqui é bem bacana, né? Tem muitas árvores, plantas, flores, né, que carecem aí de poda para que elas possam se fortificar ainda mais e assim ah, dar melhores condições de evolução para esses seres desses reinos, né? É muito bacana. E a essência da questão nos diz assim, ó, que a destruição é uma lei de renovação da vida. O corpo se transforma, mas o princípio espiritual é indestrutível e continua evoluindo, tá? Então, começamos aqui esse capítulo falando que a destruição, né, é necessária, tá bom? Essa é uma informação muito importante que nós temos que ter em mente quando a gente fala dessa lei, que ela é necessária, tá? E aí a gente vai entrar em vários meandros relacionados a isso mais para frente, tá bom? Irmão Gilberto? A gente até tem um pouquinho isso aí, né? Até disse um pouquinho, né? É necessário quebrar um pouquinho para a gente evoluir, né? Aí você falou da reforma íntima. A gente tem que quebrar alguns paradigmas nossos também, destruir algumas coisinhas, né? Tirar algumas arestas para a gente nos tornar melhor. Então, isso daí é sempre necessário, dizimar algumas arestas nossas para a gente mostrar para, né? Para a gente nos tornar coisas, seres melhores, né? Não é, nós não somos engessados, né? O corpo morre. Algumas arestas nossas saem de nós na reforma íntima, mas outras coisas melhores chegam, certo? 729, né, Lê? Isso. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque cerca a natureza de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi Deus que fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, assim, ou seja, nada vai acabar antes do tempo. Tudo tem o seu tempo e tem o seu momento. No caso dos seres humanos, né? Dos seres vivos, né? Tem sempre um momento ali, né? O nascimento, o crescimento, no caso, a adolescência nossa. Depois nós temos a fase de reprodução, onde a gente fica velhinho, né? E já conseguimos angariar um certo conhecimento, né? Enquanto encarnados. E depois nós partimos, certo? A explicaçãozinha didática. Embora a destruição seja necessária para a renovação da vida, ela deve ocorrer no, no momento adequado. A natureza criou mecanismos de conservação para permitir que cada ser cumpra o seu ciclo de desenvolvimento. É o que eu estava falando, né? Então, Deus, em sua imensa inteligência, ele fez isso, né? Deu um mecanismo para que nós nascêssemos, crescêssemos, tivéssemos o aprendizado e depois, né, o momento de desenvolvimento e depois nós partimos. Ou seja, isso é o momento adequado que ele quer dizer. A vida é uma oportunidade de aprendizado e evolução do espírito. Uma destruição prematura pode interromper experiências importantes para o progresso do ser. Ou seja, quando nós tiramos a nossa vida, quando nós tiramos a vida de outrem, né, por algum motivo, isso daí é cessado, esse progresso, esse desenvolvimento desse ser. Então, tem sempre algo que vai acarretar a isso. Provavelmente coisas que nós já estudamos que não é muito boa, mas tem um aprendizado nesse intuito também. Tem sempre um aprendizado. Ah, a conservação protege a vida até que ela cumpra a sua finalidade evolutiva, né?
Então, assim, a gente tem a lei de conservação também, né? Então, a gente também está se precavendo, a gente está se protegendo. A gente não vai chegar perto de um penhasco porque a gente sabe que pode escorregar, né? Então, a gente tem esse senso de proteção, dessa preservação, né? Para que a gente também não faça as coisas sem pensar também, de forma sem pensar. Exemplo prático. O instinto de fugir do perigo ajuda a preservar a vida. O cuidado dos pais com os filhos garante o seu desenvolvimento. A fome e a sede incentivam a busca dos recursos necessários à sobrevivência. Olha que legal isso, pessoal. Então, alguma coisa sempre nos faz a gente sair do comodismo e buscar alguma coisa para a nossa sobrevivência, para o nosso aprendizado, enfim. O organismo possui mecanismos naturais de defesa contra as doenças, ou seja, a gente acaba ficando resfriado, a nossa imunidade acaba, né? Os glóbulos vermelhos, os brancos ali, eu não sou muito bom de biologia, pessoal, mas o pessoal da defesa do nosso organismo vai lá e combate as doenças, os vermes, os vírus, as bactérias, para não dizimar, né? Não matar o nosso corpo físico. Então, isso também é um instinto também de destruição, porém, nós temos a nossa defesa que faz a gente ah, se proteger também para a nossa vida. A essência da questão, a natureza preserva a vida para que cada ser tenha tempo de cumprir o seu progresso de desenvolvimento e evolução. Leandro? Perfeito. Alguém gostaria de falar, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir? Podemos, tranquilo. Legal. Então vamos lá. Questão 730. Espera aí, Lê. A Beth colocou uma mensagem aqui. Eu Opa. entendo que a destruição é necessária, porém, desde que seja um processo natural e não pela destruição do ser humano. Exatamente, Beth. O áudio aí explanar um pouquinho mais a sua linha de raciocínio, Beth? Fica à Saiu vontade. errado aí. Saiu errado aí. Eu acho que ela é um processo necessário, mas desde que ela aconteça de forma natural e não pela ação do homem. Uhum. O homem não tem o direito de destruir a natureza. Exatamente. Exatamente. A natureza está para trabalhar em parceria, né, conosco, para nos apoiar a prover os recursos necessários também para nossa sobrevivência e nossa evolução. Mas o Sim, e problema está compete a no nós ajudar abuso, a né? O cuidar dela, abuso. né? Compete a gente ajudar a cuidar dela, né? Porque ela Exatamente. provê vida, né? Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. E é o que a gente vê demais, né? Toda essa questão de desmatamento, de extração ilegal de recursos minerais, destruição de culturas, né? Quantos irmãos em aldeias indígenas estão perdendo os seus lares, né? Toda a sua cultura, sua tradição por conta de garimpo, né? Por conta de extração de minério ilegal, enfim, né? Muito triste isso. É poluição de rios, porque os dejetos químicos provenientes dessa extração acabam indo para os mares, para os rios, né? Para os lagos, em todo esse dentro desse bioma onde moram esses povos, as águas ficam poluídas, ficam cheias de química e, enfim, eles acabam tendo até que muitas das vezes procurar outros lugares para poder se abrigar, para poder reconstruir a sua identidade por conta da ação criminosa de seres que não estão nem um pouco preocupados com a vida, né, desses irmãos, dessas irmãs que moram nesses lugares. Isso é só um aspecto, né, pessoal? Tem vários outros, né? Muito bem, Beth, obrigado pela participação. Pode falar aí. Mais alguém? Dani levantou a mão. Isso, levantei.
Diga, Milena. Eu concordo plenamente com todos e com a Beth. Eu acho que as coisas têm que acontecer naturalmente, vindo de Deus. Porque o que ocorre hoje é, no caso, a interferência do homem, né? Então, tudo que ocorre naturalmente tem que ser, como eu posso explicar? É porque tem que ser, tem que ser passado por aquilo, entendeu? Tudo tem um propósito. Então, na minha opinião, eu acho que tem que ser acontecido naturalmente. E a gente fazer o contrário, cuidar, não destruir, né? Exatamente. Temos a capacidade de multiplicar, né? E tudo isso que Deus nos proporcionou. Basta você ver, Sim, se você encontra uma árvore na natureza, você tem o poder de plantar 100 árvores se você quiser, né? exatamente. Então é a magia da coisa tá aí, né? Mas Sim. tem muita gente fazendo muita coisa legal, só que tem muita gente fazendo muita coisa ilegal também, né? Então é isso, né? Sempre buscando esse equilíbrio de poder utilizar com bom senso tudo aquilo que Deus nos proporciona, todos os recursos que nós temos disponíveis e nesse caso, a lei de destruição, quando é aplicada pelo homem, é totalmente equivocada, né? A lei de destruição, de renovação, se a gente pode assim dizer, ela tem que partir sempre dos altos para cada um de nós. Eu acho que é esse que é o grande ponto, né, pessoal? Muito bem, muito bem. Obrigado, meninas, pela participação aí. Vamos lá? 730, então? Uma vez que a morte nos faz passar para uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão, né? Ou seja, se a gente sabe que no mundo espiritual as coisas vão ser um pouquinho melhores, entre aspas, né? Por que que instintivamente a gente luta tanto para se manter nesse planeta complicado que é o planeta Terra aqui, um plano de provas e expiações, um plano onde nós temos que aprender muito ainda com a ferramenta da dor para os nossos processos de aprendizado, de evolução, né? Se a gente sabe que depois a gente vai ter uma forma melhor de viver, de entender, de compreender, de sentir as coisas lá nos planos astrais, por que que a gente luta tanto para se manter aqui nessa jornada desafiadora que é estar encarnado no plano Terra, né? Olha só a resposta. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, tá? Instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Tá? Então, basicamente, aqui está nos dizendo que nós ainda somos insistentes em querer permanecer por aqui, justamente porque nós temos é, gravados em nossa consciência todas essas leis divinas. E a lei de conservação não é diferente disso, tá? Então essa vontade de querer viver, de querer experienciar o que a gente passa aqui na Terra, mesmo diante de todos os reveses e percalços que a gente tem, é por conta dessa nossa consciência relativa a essa lei, esse instinto de conservação aí, certo? Irmão Gilberto, Então, podemos toda a seguir? continuidade. Vamos lá então. Aqui alguns exemplos, né? A explicação didática. O medo da morte está ligado ao instinto de conservação, criado por Deus para preservar a vida. Esse instinto ajuda o homem a enfrentar as dificuldades e cumprir a sua missão terrena.
A aversão ao perigo incentiva a continuidade da existência e do progresso espiritual. A vida na Terra é uma oportunidade de aprendizado que não deve ser interrompida antes do tempo. O receio da morte é um mecanismo natural que estimula a preservação da vida e o progresso do espírito, né? Então, pessoal, eu vou até um pouco mais além aqui. Nós dissemos que nós temos essa vontade de viver perigosamente aqui na Terra, né? Por conta do instinto de conservação e porque também, pessoal, nós temos as nossas afinidades, né? Nós temos as nossas conexões espirituais, energéticas, nós temos os nossos entes queridos, nós temos com o que se apegar além do próprio instinto de conservação, né? Afinal de contas, ninguém quer perder aqueles que ama. Então, esse também é um grande fator decisivo para a gente querer, juntamente com o instinto de conservação, com essa lei natural, se manter vivos aqui no plano Terra, tá? Então, eu acredito que dê para a gente unir esses dois fatores aí e assim a gente ganha força para pensar um pouco mais com relação a essa sede de viver que nós possuímos, tá? A partir do momento que esse instinto de conservação deixa de ser predominante em nós, é onde bate aquele desânimo e onde, infelizmente, muitos irmãos e irmãs acabam que antecipando a sua jornada aqui no plano Terra e voltando à pátria espiritual, se é que vocês me entendem, né? Logicamente que no meio desse processo de perda desse instinto forte em nós, nós temos características psicológicas, espirituais, irmãos obsessores que tramam pelo nosso fracasso aqui na nossa estadia terrena, né? Tem irmão desencarnado doido, né? Babando para que a gente volte lá para a espiritualidade, para que ele possa agir de uma maneira mais efetiva, tá? Porque uma coisa é um irmão desentendido do amor ter um tipo de interferência na sua vida enquanto você está encarnado, tá? Ele tem até onde ele pode chegar, e isso é bem limitado, tá? Agora, quando a gente volta para o mundo espiritual, a ação é muito mais intensa do que quando a gente tem essa divisão de planos físico e astral. Deu para entender mais ou menos, né? Então, tudo isso e mais um pouco, tá? Mas isso é um assunto para outros estudos aí também para a gente estar conversando, certo? Exemplos práticos. Uma pessoa evita situações perigosas para proteger a própria vida. O medo de um acidente leva alguém a agir com prudência. A recuperação de uma doença desperta maior valorização da vida. Diante de um perigo, o instinto de sobrevivência entra em ação, né? O homem teme a morte porque Deus lhe deu o instinto de conservação, necessário para que valorize a vida e conclua a sua jornada de aprendizado e evolução, tá? Gente, e é muito bacana essa questão das leis naturais, né? Quando a gente fala do instinto de conservação, por exemplo, né? Nós temos também, falamos um pouco sobre a lei de reprodução, entre outros fatores aí, porque isso não é só característica do homem, né? Esse instinto de conservação, ele está presente lá desde o reino vegetal, né? Se você pega uma planta, né? Se você pega uma semente que está embaixo da terra, ela vai fazer de tudo para eclodir, né? Da casquinha ali da semente, que tem um nome, né? Eu não vou saber aqui agora, mas ela vai lutar, vai fazer de tudo para eclodir, para sair debaixo da terra. E a partir desse momento, o instinto de conservação dela vai fazer com que ela busque a melhor forma de se nutrir ali dos nutrientes contidos na própria terra, tá?
e vai buscar toda a água, toda a umidade possível para poder trabalhar e se desenvolver. Ela vai fazer de tudo para encontrar a luz solar para poder também se alimentar dessas vitaminas, enfim, né, de todos os fatores que o sol entrega, né? E enfim, tá? Ela vai lutar para sobreviver. Ela vai lutar para crescer, para se desenvolver. Os animais a mesma coisa, tá? Chega de noite, eles vão tentar se entocar em algum lugar. Eles vão procurar um abrigo. Quando eles sentem fome, o que eles vão fazer? Vão procurar alimento. Quando eles se sentem ameaçados, porque o mundo animal é uma coisa louca, né? É muito complexa. Então, tirando o homem, que é um predador master aí, né? É o que está no topo da cadeia alimentar, o restante tá sempre tendo que se preocupar, olhar para os lados e ver se alguma coisa de ruim vai acontecer com eles, tá? Apesar de nós estarmos no topo da cadeia alimentar, o nosso maior problema, o que é? São os da nossa própria espécie, né? Então a gente não deixa de ter esse instinto de conservação ligado o tempo todo também, só que de uma outra maneira, tá? Ninguém vai querer se alimentar de nós, mas podem vir a fazer maldades com a gente, tá? Então percebam como que continua essa necessidade desses instintos bem afiados e ativos dentro de cada um de nós. É muito curioso, né? É muito interessante isso, né? Então, isso está em todos os reinos e eu acho muito bacana a gente pensar e refletir sobre isso também, né? Irmão Gilberto? Quando você fala esse instinto de conservação e de destruição, a parte de destruição também, nós estamos numa condição que nós nos protegemos ou nós nos destruímos. Porque nós temos o anjinho da guarda e nós temos os irmãos menos esclarecidos. Dependendo a atitude, dependendo do comportamento que nós temos na nossa jornada, no nosso dia, nós pendemos para um lado ou nós pendemos para outro lado. Ou nós estamos no instinto de conservação, nós estamos procurando fazer o bem, ou nós estamos no instinto de degradação, né, de destruição, onde nós estamos é, afligindo a nossa matéria, o nosso perispírito e também abrindo margem para que nós sejamos atacados energeticamente, espiritualmente, né, de energias ou até mesmo, né, vibrações, enfim. Então, nós estamos em constante equilíbrio, né? Equilíbrio não, como que fala? Fugiu a palavra, meu Deus do céu. No instinto de conservação. Nós estamos na gangorra. Manter a gente vivo para a gente continuar no progresso, ou para não fazer as coisas erradas e cair numa situação de degradação, de destruição do nosso espírito. Alguém mais, pessoal? É interessante quando a gente fala de lei de destruição, porque dá para a gente trabalhar com essa lei de uma forma bem ampla, né? Ah, bem subjetiva, na verdade. Porque a gente está muito habituado a pensar na palavra destruição com tiro, porrada e bomba, né? É, a gente tem meio que isso já introjetado na nossa mente. Mas quando a gente pega a palavra destruição e muda para transformação ou para renovação, sei lá, algo nesse sentido, talvez fique um pouco mais fácil da gente perceber algumas outras coisas. Por quê? Por exemplo, quando eu tô saindo de uma situação que tá me causando malefícios, tá? Tá me fazendo mal, e eu vou para uma situação que vai me causar bem, eu não tô de certa forma destruindo o mal que estava até aquele momento participando da minha jornada.
E o inverso também é verdadeiro. Se eu estou num caminho bacana, fazendo alguma coisa legal, e eu opto por um caminho diferente que não vai ser tão legal assim, eu também estou destruindo aquilo de bom que eu, de certa forma, estava construindo, né? Isso também serve para relacionamentos. Às vezes eu tenho um relacionamento legal construído e eu destruo aquele relacionamento, aquela conexão e construo algo novo. Não que o algo novo vai ser melhor do que o que eu tinha, né? São tentativas, tá? Mas aí a gente percebe a palavra destruição também sendo utilizada quando a gente está falando de escolhas, né? E não somente aspectos físicos, tá? Porque até então a gente está tratando muito do aspecto físico da lei de destruição aqui dentro do capítulo, mas nós temos o aspecto moral também que trata sobre você desconstruir algo para construir algo diferente, tá bom? Irmão? Tranquilo? Então, tá, dá pra gente fazer mais uma, só que não vai estar nesse materialzinho aqui. Eu vou voltar aqui pro Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. Chegou pra vocês, pessoal? Sim. Maravilha. Então, 731. Depois eu vou complementar dentro daquele outro materialzinho, tá? É que não deu tempo de estar colocando, mas deu pra gente avançar bem, então a gente faz por aqui, não tem problema. 731, tá? Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição. Olha que interessante. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Tá? Vamos mais uma. 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Olha que legal, né? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Olha só, eu vou grifar isso aqui. Muito É, diversas. Oi? enquanto você foi lendo, eu consegui fazer aqui o textinho, uma explicação didática aqui. Você quer que eu leio? A da 731? Vamos lá. Então vamos lá. Aí a gente vai trocando uma ideia aí, tá? Uhum. Explicação didática. A destruição faz parte das leis naturais e não significa necessariamente um mal absoluto. Ela atua como contrapeso, contribuindo para o equilíbrio da vida e da criação. A conservação e a destruição existem lado a lado, dentro de um processo de renovação e transformação. Aquilo que parece destruição pode participar de um processo maior, que oferece o equilíbrio e a evolução. A destruição, dentro dos limites das leis naturais, funciona como um mecanismo de equilíbrio e renovação da criação. Então, ou seja, tudo tem a... Fala, ô Dani, pode falar. Abre o seu áudio e pode falar. Qualquer coisa, abre o seu áudio e pode falar, Dani. Enquanto isso, eu vou dando continuidade. Então, dentro da lei da natureza, como eu disse dos nossos irmãos bons, que estão caridosos, que estão do nosso lado, os maus espíritos. Dentro da natureza também é a mesma coisa. Existe a lei de conservação e a lei de destruição, tudo lá. Tem os animais que se intocam, como o Leandro disse, à noite, para que os outros não venham e destruam eles. Então, eles estão sempre nisso. Tem uma árvore, algumas árvores na natureza, que elas soltam uma certa seiva e acaba destruindo todas as outras, aquelas outras
plantas que tem debaixo da copa dela. Para quê? Para que ela não perca a água para se alimentar, os minerais, todos aqueles que fazem ela se alimentar. Então, é tudo a destruição, né, para ela se cuidar, para ela se conservar viva ainda, né? Ela podendo, a árvore, no caso, podendo tirar os alimentos, o sustento dela de baixo. Os animais, nos animais, o animalzinho vai lá, se esconde dentro do ninho, tal, tudo, aí vem a cobra, entra lá dentro do ninho e acaba comendo aquele animalzinho que estava escondidinho. Tem uns que são bem audaciosos, que fazem até uma entrada falsa no seu ninho, né, para que não encontrem a entrada, né, e acabem sendo devorados. Então, isso tudo é a natureza, sendo sempre perfeita, sempre mantendo o equilíbrio, né, a quantidade de seres que é necessário que o nosso planetinha aguenta, Leandro. Perfeito. É, é isso. Eu acho que complementou bastante, inclusive, a nossa primeira reflexão de hoje, onde a gente estava falando do que a gente vem valorizando, tá? Talvez valha a pena a gente pensar no que a gente está construindo e aquilo que talvez careça de ser destruído para que algo novo, diferente, seja construído no lugar, tá? Então, também a lei de destruição, né, agindo nesse processo de transformação e evolução através da nossa reflexão de hoje também, né? Alguém gostaria de falar, pessoal? Eu vou parar aqui a nossa apresentação porque já está dando o nosso horário também. E a gente vai batendo um papo aqui. O Leandro, Oi? no meu entendimento, assim, aí como fala que o remédio está ao lado, é a questão do livre-arbítrio. Todos nós temos a percepção de risco e de perigo. Então, está ao nosso alcance e sabemos quais são as consequências. Então, assim, entra nessa questão do livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que pode causar malefício e quais são esses malefícios, né? Então, acredito que tem um pouco disso aqui em relação ao livre-arbítrio do ser humano. Com certeza, com certeza. Infelizmente nem sempre está bem calibrado, né? Esse nosso Realmente. livre-arbítrio, né? Tem alguns que essa balança aí tá meio desequilibrada, né? Exatamente. É onde a gente acaba vendo tanta coisa dificultosa no nosso planeta, né? Então, essa questão da má utilização dos recursos que a gente possui a nosso favor, os abusos de poder, as conexões infelizes que são feitas, né, entre as pessoas, enfim, né? Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas o livre-arbítrio, ele faz ele desempenha um papel fundamental quando a gente está falando aí de construção e desconstrução das coisas, né? Porque para que a gente possa fazer esse processo de destruir para construir algo novo, o nosso livre-arbítrio tem que estar funcionando. A gente tem que colocar ele para trabalhar, vamos assim dizer, né? Senão não conseguimos, a gente fica só se destruindo, a gente não constrói, né? Então é muito importante isso. Obrigado, irmã, pela participação aí. Eu que agradeço a oportunidade. O que mais, turminha? Faz sentido isso que a Tudo gente é, está falando? isso tudo é um aprendizado, né, Lê? É necessário que tenha destruição para que os outros povos que têm um coração um pouco melhor vá lá e ajude também, né? Então tem sempre os contrapontos. Tem as coisas ruins, mas tem as outras que estão lá ajudando-nos, né? É necessário a destruição, mas como que é? É necessário aquele que faça as coisas ruins, mas coitado dele que está fazendo, né? Que vai ter que pagar bastante. O escândalo é necessário, mas é de quem por ele o ver, né? Isso, exatamente. Não precisamos ir longe para que a gente possa fechar esse nosso primeiro entendimento com relação a isso. Como eu disse, sempre levar em consideração os dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto moral.
tá? Não tem como a gente falar de desconstrução e construção se não tratar das duas coisas, tá? Mas vamos olhar o nosso querido planeta Terra, tá? Quanto ele não precisou sofrer impactos geológicos, temporais, é, astrofísicos, galácticos, seja lá o que for, para poder dar condições de vida como a gente tem hoje, né? Quantas e quantas vezes a milhares de graus Celsius ele precisou aquecer e quantas vezes ele não precisou passar por uma era do gelo, né? Esfriando, nesse processo de esquenta, esfria, para poder dar uma temperatura razoavelmente boa, equilibrada, para que houvesse vida como a gente possui hoje aqui no planeta. Tá? Então, isso tudo foi um processo de destruição que aconteceu, tá? E de construção em cima da destruição. É o que a gente sempre brinca, que Deus ele é o maior reciclador que existe. Não se perde nada. Tudo é aproveitado, tudo é utilizado. Até nas maiores calamidades, nas maiores intempéries que acontecem, a gente consegue verificar que existe uma lógica, uma razão por trás daquilo. Mesmo que doa, mesmo que soe de uma maneira muito difícil aos nossos corações, mas sempre há algo lógico por trás. É que tem muita coisa que a gente não quer levar para a razão, a gente quer deixar na emoção e ponto, é isso. Mas existe, né? Alguém mais, pessoal? Ô, Lê, Oi, Lê, oi Dani, pode falar. é que eu quis dizer aquela hora. Tudo tem. Caiu de novo, Dani. Poxa vida. Ô, Leandro, Oi? você falando agora me fez lembrar uma novela que eu acho que não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, que ela teve até um segundo capítulo, vamos assim dizer, e vai ter o terceiro, pelo que eu tenho visto, aquela Eta Mundo Bom, Hum, que a voz do Candinho era: tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. é o Candinho, o famoso Candinho. Como que era o nome do burrinho dele? O. Ah, me fugiu. Não era Petrúquio, não, Não, né? Petruc é do Crave a Rosa, era da outra É novela. verdade, é do É, Cavarro. é. Rapaz, me fugiu agora. Policarpo, Policarpo. Policarpo. Isso, o famoso Policarpo, é isso mesmo. Muito boa aquela novelinha. E essa frase dele é sensacional. Realmente é uma injeção de ânimo, né? E faz a gente trabalhar com esperança dentro da gente, né? Porque se a gente só ficar olhando a destruição de uma maneira racional e não tiver esperança de que aquilo vai trazer algo positivo, a gente se perde no meio do caminho, né? Principalmente quando a gente fala de destruição dentro do nosso seio familiar, das nossas conexões, dos nossos entes queridos. Às vezes conexões se destroem no meio desse processo. A gente perde pessoas queridas, perde entre aspas, né? É o que eu estou dizendo. Se a gente não utilizar de mecanismos emocionais e ficar, ou melhor, se não trabalhar um pouco com a razão e com a lógica e trabalhar só com o emocional, a gente vai se perdendo, né? Então por isso que é muito importante a gente refletir sobre tudo isso, tá? Mas é muito bem lembrado, né? O saudoso Candinho lá. Alguém mais, pessoal? Gostaria de falar um pouquinho? A Dani tentou. Ô, Dani, volta aí, Dani, fala com a gente. Oi, Lê, é que tá Aí. caindo. Legal. Eu de novo. Beth? Outro dia eu estava pensando até numa outra coisa, que hoje em dia é muito comum, a gente está vendo os casais, os jovens, eles casam e uma grande maioria hoje não quer nem ter filhos. Os que têm arriscam um, não quer nem pensar no segundo por conta de todas as dificuldades.
né? Manter, educar. Eu acho que até estava pensando, eu acho que até isso já pode ser um processo natural, ter um propósito, porque uma vez que o nosso mundo está mudando rapidamente, tecnologia substituindo a mão de obra humana, o ser humano sendo cada vez menos necessário, eu acho que até isso pode ser já parte de uma programação aí para diminuir drasticamente uma população da Terra, porque não sei se no futuro teria trabalho para todo mundo. Então, acho que até isso já faz parte de um planejamento aí a longo prazo, com um propósito já bem definido. É muito profunda essa reflexão, hein, Beth? E faz todo sentido, é isso aí mesmo. Eu super concordo com você. Nessas mudanças de pensar relativo à própria lei de reprodução, né? Que é uma das leis naturais que a gente estava tratando antes da lei de conservação que a gente está falando agora. Ou melhor, né? Da lei de destruição, né? Então, eu estava pensando nisso outro dia. Eu falei, acho que até isso já deve ser parte de um planejamento aí para dar uma regulada e uma controlada na população aí, na densidade demográfica do planeta. Sim, Que ficam, terem condição condições de sobreviver de uma forma digna. exatamente. Mas eu penso também que muito disso é por conta como eu posso dizer, da é que o homem ele não consegue utilizar de uma maneira adequada o planeta que ele vive, né? Porque o nosso planeta Terra ele é grande, tá? Tem muitas áreas que não são ocupadas ainda no planeta, né? Então, assim, se coloca muita gente em pouco espaço e daí vira esse fubá que a gente conhece aí, né? Você pega cidades no Oriente, por exemplo, não tem mais onde você construir uma casinha de cachorro, tá? É só prédio, não tem mais como se colocar nada no chão. Você vai em Hong Kong, por exemplo, não tem mais, não tem onde construir, né? Tanto que tem aquelas reportagens famosas que deu esse ano de 2026 agora, dos apartamentos caixão. Alguém já viu alguma coisa nesse sentido? Passou até em TV de canal aberto famosa que a gente tem, tá? Pesquisem depois na internet, apartamentos caixão Hong Kong, tá? Vocês vão ver que é viver de uma maneira totalmente precária, tá? Você viver num quadradinho de 2 por 2 ali e você tem que se virar nos 30 com aquilo, não tem terreno para se construir mais nada. Enfim, tudo isso por quê? Por conta dessa má utilização dos recursos que a gente tem disponível, tá bom? Por conta disso, a espiritualidade também tem que ir encontrando meios para que a gente consiga viver aqui. E muito disso tem a ver com esse pensamento, essa reflexão que você trouxe relacionada a esse novo pensamento das pessoas em diminuir a quantidade de filhos porque as pessoas entendem que tá difícil de educar, tá difícil de você manter financeiramente. Eu acho que esse é um ponto que tá pegando muitas pessoas hoje, tá? O perfil também mudou muito de família do que se era há 20, 30 anos atrás, onde ah, nós entendemos que nós tínhamos uma presença feminina no lar muito mais predominante do que hoje. Hoje as mulheres têm muito mais independência, elas trabalham fora, elas não ficam mais em casa para ficar cuidando só de filhos. Então isso também mudou muito o perfil de família que a gente tem hoje. Então tudo está mais complicado, tudo se complexou demais, tá? Mas é um processo natural perante aí como eu posso dizer, a evolução da própria espécie, tá? Isso faz parte, é assim que funciona. E, nossa, foi muito bacana essa sua reflexão, porque é bem isso mesmo, tá? Ah, alguém mais? O negócio vai longe, hein, pessoal? Pessoal novo que tá chegando aí, vocês estão vendo que a gente não fica medindo muito, não. A gente vai além aí
das perguntas e respostas. A gente gosta de conversar bastante e é isso, né? Alguém mais? Dani, Pessoal que eu peço desculpas se em algum comentário, alguma frase a gente não foi muito feliz, principalmente relacionada à questão ambiental, porque eu sei que tem pessoas aqui dentro extremamente gabaritadas no assunto. Peço perdão, tá? Mas é uma forma meio lúdica aí, né, bem simplista, da gente tentar elucidar um pouquinho esses assuntos aí. Tá bom? Quando eu falei da plantinha que sai da semente, que busca o sol, os nutrientes, etc. Tá bom? Eu sei que tem gente aqui que é formada nisso e conhece muito mais que a gente, então, né? É só pra gente brincar um pouquinho aí, tá bom? O próprio Gilbertinho aí, eu tenho até vergonha de falar algumas coisas, porque o cara é bombeiro, entende de um monte de coisa, bicho. Eu fico até meio assim não de é falar um nada. pouquinho, tá bom? Mas é isso. Alguém gostaria de falar mais um pouco, pessoal? Senão a gente já vai para os nossos encerramentos da noite. Vem cá com o papai. Depois, na hora que você acabar, você brinca com os slime? Sim, Você gosta, né? sim. Agora vamos encerrar aqui então. Minha filha quer que eu brinco de slime com ela ainda, gente. Olha só. Vamos pro encerramento aqui então. Agora você fica quietinho que o papai vai rezar. Pessoal, tá bom? Olha a minha cara. Olha lá a tua cara lá. Então tá bom. Pessoal, vamos então agradecer imensamente esta noite de hoje, né? A bênção que é esses nossos encontros, né? A bênção que é a espiritualidade junto de nós, as equipes espirituais. Somente gratidão, gratidão por tudo, mesmo diante de todas as nossas falhas, de todas as nossas dificuldades, de tudo aquilo que a gente ainda precisa destruir dentro de cada um de nós para que algo novo nasça. A espiritualidade mesmo assim está conosco e pega na nossa mão, tenta nos ajudar de todas as formas possíveis, né? Então, gratidão eterna a todos. E finalizemos então, meus amigos, esta noite de hoje com a prece de nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus amigos, então damos por encerrados os estudos desta noite. Depois a gente disponibiliza a gravação para vocês, o nosso material de apoio, a nossa reflexão da noite. Esperamos de coração que todo mundo tenha uma ótima semana, né? Força, fé, esperança para cada um de nós e busquemos enxergar aqueles pontos que a gente precisa ir destruindo para que algo novo nasça, tá bom? É isso que é importante, por isso que a gente está aqui vivendo nesse planeta, tá? É para destruir e construir sempre algo novo, algo melhor, algo que nos preencha de uma forma mais bacana, tá bom? Boa noite, pessoal. Gratidão a todos. Fiquemos em paz e até semana que vem. Boa noite. Boa Muito noite. Boa obrigado. noite a todos. Boa noite, obrigada. Tchau, Patinho. Tchau, tchau. Tchau, Patinho. Boa noite a todos. Boa Obrigada. noite. Tchau, Bia. Falei tchau, Patinho.